com saudades, um assunto importantíssimo, um assunto sério e é a primeira vez que a gente traz para Você Bonita. A gente vai falar de apneia do sono com o Dr. Jamal. Seja bem-vindo. Como vai? Tudo bem, você? Tudo Boa ótimo. tarde. Sempre um prazer tê-lo aqui. Prazer é sempre meu, uma honra. E com um assunto hoje muito sério, né, Dr. Jamal? Muito importante para quem está em casa, não perca, porque nós vamos falar do diagnóstico, nós vamos mostrar vídeos explicativos incríveis, muito legal. Nós vamos falar do tratamento também. Então, não percam, fiquem aí com a gente. Aliás, deixa eu te agradecer pessoalmente o recado que você deixou no aniversário do Você Bonita, viu? Obrigada, muito lindo, querido, sempre simpático. Imagina. Só pra gente deixar aqui até uma curiosidade, a estatística da apneia do sono é algo surpreendente também, né? Surpreendente. Acredita-se, os estudos recentes mostram que cerca de 40 milhões de pessoas roncam no Brasil. Nossa. 40 milhões. No estado de São Paulo, esse número chega a 9 milhões. E a gente sabe que isso pode trazer problemas, inclusive morte súbita. Muitos problemas, alterações cardiológicas, alterações metabólicas, sobrepeso e obesidade, câncer. Nós vamos falar sobre tudo isso, mas a apneia do sono e o ronco podem gerar complicações que são graves. E essas complicações podem levar à morte súbita, como você falou, e sequelas. Então, é muito importante que vocês assistam, porque você que está em casa, será que ninguém ronca aí na sua casa? Será que pra observar, né? É porque as pessoas acham que ronco é engraçado, muitas pessoas têm vergonha, que é normal. Né, doutor? Que é normal. E pior de tudo, muitas pessoas têm vergonha de dizer que roncam. Mas o ronco, ele é um predisponente dessa doença terrível que é a apneia do sono. Nós vamos falar para vocês. E vocês podem mandar as dúvidas. Um beijo até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Quem quiser mandar dúvidas, claro, @Você Bonita TV. De volta com o nosso Você Bonita e vamos para um assunto importantíssimo. Vamos falar de saúde. É tão bom poder falar de saúde todos os dias aqui no Você Bonita. Você sabe que quando a gente pensa aí nos assuntos, que a gente vai conversando em reunião de pauta e tudo, a gente começa a pensar o que de fato é importante estarmos bem orientados, né? Porque eu acho que qualquer deslize é falta de informação. E eu sei que o público do Você Bonita cobra informação e a gente traz sempre com convidados maravilhosos, que é o caso do querido otorrinolaringologista, Dr. Jamal, seja bem-vindo. Que bom. Mais uma vez. Prazer tê-lo aqui. É muito bom. Meu. E olha, é tão bom bater papo com você, conversar, porque o Dr. Jamal é uma simpatia. E durante as pautas e o bate-papo, ele passa. Às vezes são problemas que a gente sabe que são problemas sérios, mas de uma maneira mais leve é tão melhor, né, doutor? Você tem toda a razão. Na discussão das pautas, o que a gente faz? Tem que ser algo que seja verdadeiramente interessante para você que está vendo. Mas o que acontece? Informação... você procura no Google, você conversa, às vezes você não sabe filtrar, você não sabe aquilo que precisa escolher dentro de todo aquele universo de informações o que se adequa para você. E a gente traduz isso de uma forma que você possa entender. É verdade. E esse assunto da apneia do sono, como a gente colocou aqui na abertura, é um assunto sério, porque pode parecer até brincadeira, mas quando a gente fala 40 milhões de pessoas no Brasil roncam. Sim. Roncar não é normal, né, doutor Jamal? Roncar nunca é normal. Então, esta é uma informação fundamental. Roncar nunca é normal, nem criança, nem adolescente, nem adulto. O ronco que eu quero dizer é o ronco repetido, o ronco constante. Por quê? Porque numa eventualidade, às vezes a criança vai numa festinha, correu demais, brincou demais, aí ronca um pouquinho. Às vezes o adulto, o excesso de cansaço. Mas o que nós devemos entender como não sendo normal? O ronco constante. Entendi. Todas pessoa... as noites, toda vez que a pessoa dorme, se não for à noite, à tarde, um soninho à tarde, que ela ronca. Isso é importante. Isso é importante e não é normal. Perfeito. Então nós temos que deixar isso bem claro. E, como nós dissemos também, muitas vezes as pessoas têm vergonha de dizer que roncam, né? As pessoas falam assim, é tão feio roncar, não é? Na verdade, o ronco é um problema. O ronco, na grande maioria das vezes, ele evolui com a apneia do sono. Ou ele acompanha a apneia do sono, a pessoa tem ronco e apneia,
ou a pessoa só ronca e vai desenvolver a apneia em algum momento. Vamos começar a explicar então o que é a apneia do sono. A gente tem um vídeo ilustrativo muito legal. Doutor, então vou pedir para você, dando suas explicações. É importante a gente visualizar, porque claro, quando a gente dorme com outra pessoa aqui, a gente vê se a pessoa está roncando também, né? Exatamente. Então, a apneia significa parada respiratória. A pessoa para de respirar. Nesse vídeo aqui, nós estamos mostrando inicialmente o que é uma noite de sono normal. A pessoa está respirando, o oxigênio está entre 90% e 100%, o coração está batendo rítmico, o ar está com um fluxo normal. Aqui o fundo da garganta, o que pode acontecer se ele cai um pouco para trás, então? Olha, aqui, se ele cair um pouco para trás, ele vai começar a vibrar. É nessa situação que tem o ronco. Agora, se a língua cair para trás, o queixo cair para trás, existe uma obstrução. Essa obstrução não permite, a pessoa estar tentando respirar. Olha só. O oxigênio já caiu, olha, 88, o coração acelerou. Já subiu. Ele está tentando, ele não consegue. Olha, o fluxo de ar bloqueou. Ele está bloqueado. Este é um período de apneia. O cérebro está sofrendo, porque não tem troca gasosa. Aí ele acorda, ele pula, ele se assusta, volta a respirar, o oxigênio volta a subir. Olha que interessante. E isso se repete muitas vezes em vários pacientes. Esta situação se repete dezenas de vezes, alguns pacientes centenas de vezes. Olha aqui novamente, então, a respiração. O importante que nós devemos entender, a via respiratória tem que estar livre. E como acontece isso, doutor? Que então é como se o queixo e a língua caísse para trás. Exatamente. Quando é só o céu da boca, a região da campainha, gera o ronco, como nós falamos aqui, ó, tá vibrando. Isso é uma coisa do organismo, do corpo. organismo da pessoa. Nossa. Então, agora, quando bloqueia, por que bloqueia? Por que bloqueia? Então, alguns pacientes, eles têm uma flacidez muscular, outros pacientes têm uma deposição de gordura na garganta, isso já estreita naturalmente. Outros pacientes têm uma contração dessa musculatura aqui, o músculo contrai fechando. Existem pacientes que têm desvios de septo, alterações no nariz. Olha, gente, como que tá bloqueado. Olha só. Bloqueou, não dá. Aí a pessoa pula, né? Com desespero. Agora, doutor, vou pedir para parar nessa imagem. Uma questão importante. Quando a gente fala do ronco, a gente nota, assim, ou pelo menos é o que vem à cabeça, que é numa fase adulta, numa fase mais idosa da vida. De fato, isso acomete realmente as pessoas que estão nesta fase? Sim, acima dos 65 anos é muito mais comum roncar. Tá. E por quê? Porque a flacidez muscular é maior. Então, existe a queda das partes moles, a queda do céu da boca, a língua cai, o queixo cai, e quando o queixo abre, ele roda para trás. Olha aqui, gente, ele faz assim, ó. Olha. Aí a pessoa engasga com a própria língua. Entendi. E aí ela acaba não conseguindo respirar. E aí, Carol, eu faço uma imitação lá para os meus pacientes no consultório, porque todo mundo entende o que eu vou... Quem já viu a apneia é aquele paciente que para, aí ele faz assim, ó. E pula. Né? E muitas vezes ele acorda. Então, nesse momento em que ele faz isso, a pessoa que está do lado entra em desespero. Fala, gente, ele não está respirando, ele vai morrer. Balança ele. E pode acontecer. Pode acontecer. Que é o que a gente fala da morte súbita. Exatamente. Se não desbloquear, né, se continuar interrompendo essa respiração, pode falecer. Além do cérebro sofrer, quem que pode sofrer? O coração. Então, a própria irrigação de sangue das coronárias vai diminuindo. Entendi. E a pessoa pode ter um sofrimento da musculatura. Outra coisa é assim, quando a pessoa está parada,
o retorno de sangue para o coração não consegue chegar porque ele está contraído. Tá. E quando ele puxa de uma vez o ar, o tórax se expande de uma vez, aspira muito rápido o sangue da cabeça e dos membros, enche demais o coração. Então, o coração, ele está batendo aqui, ó. Agora, se ele encher demais, ele não consegue bater. Entendi. Estica as fibras nervosas, pode dar arritmia e a pessoa ter uma parada cardíaca dormindo. Olha isso, uma coisa ligada à outra. Então vamos segurar aqui, eu vou fazer uma pergunta, vamos ver de quem que é. A gente já vai mostrar um caso para a gente entender, inclusive, o exame que é feito para diagnosticar a apneia. Exatamente. Vamos colocar a perguntinha na tela. É do Felipe. Felipe, um beijo para você. Eu que moro sozinho, como consigo identificar se tenho ou não apneia? Segura, doutor, vou dar um recado. Volto já para a gente continuar. É verdade, uma ótima pergunta. Quando a gente tem mal, para as pessoas que moram sozinhas, para as pessoas solteiras, e aí? Como é que a gente identifica que alguma coisa está errada durante a noite? Essa pergunta do Felipe foi verdadeiramente fantástica. Então, em primeiro lugar, Felipe, antes de responder, eu diria, para as pessoas que dormem acompanhadas, pergunte se você ronca, se você tem paradas respiratórias e se você tiver ou se você perceber na pessoa que está ao seu lado, não menospreze isso. Procure ajuda médica para que possa esclarecer se tem ou não apneia. Agora, você que mora sozinho, como que faz? Nós temos que, então, identificar se você tem os sintomas da apneia, que são sintomas diurnos, de dia. Quais são? Acordar muito cansado, às vezes mais cansado do que foi dormir. Tá. Sonolência diurna, aquele sono o dia inteiro. Então, a pessoa dormiu às vezes 10 horas da noite e acordou 7 horas da manhã, mas ela está com sono. Dificuldade de concentração, a pessoa às vezes não está entendendo o que está acontecendo. Existem outras variáveis que também acontecem muito como sugestivas da apneia, que são especialmente as pessoas com mais idade que você, acima de 45 anos, que começam a desenvolver hipertensão arterial. A pessoa não tinha pressão alta, e de repente começa a aparecer, às vezes, diabetes, problemas metabólicos. Também. Inclusive, existe como sintoma bem definido da apneia do sono a diminuição da libido. A pessoa, às vezes, até tem desinteresse sexual. Olha. Então, isso também é parte do quadro clínico. Então, procure entender se você tem sintomas parecidos com esse ou quem nos assiste tiver esses sintomas, sabe, acordou pior do que foi dormir. Quanta gente não acontece isso, né? Tá sempre com sono. Então eu pergunto, se você estiver no final da tarde sentado na sala sozinho para ler um livro, qual é a chance de você dormir? Essa pergunta é boa. Essa pergunta é boa. E aí? Porque se a pessoa dormir, não é normal para quem tem a higiene do sono, uma pessoa dormir 4, 5 horas da tarde lendo um livro. Isso não é normal. Aí você fala, é porque está muito cansado, é muito estresse. Não, gente, a higiene do sono, ela faz recuperar a pessoa a ponto de poder ter uma atividade diurna normal. Normal, sem ter sono sem à tarde. ter sono. Mas deixa eu aproveitar Pode ter aquele soninho depois do almoço. Que é uma preguicinha, mas não um não dormir, extremo. Né? Uma pergunta importante. Doutor Jamal, tem alguma relação desvio de septo, estar resfriado com o ronco, com a apneia? Sim, a apneia, ela pode, tanto o ronco quanto a apneia, pode ter alterações anatômicas. Então, às vezes, amígdalas muito grandes, desvios de septo que faz com que a pessoa abra a boca e gire a mandíbula, como eu falei. Para respirar pela boca, Para respirar pela boca. Alterações como a tal da carne esponjosa, que é o crescimento das conchas ou cornetos nasais, também pólipos nasais. Então, realmente, a avaliação da via aérea respiratória é fundamental e importantíssimo.
Vamos colocar mais um vídeo, então. A gente tem um vídeo super bacana, ainda vamos mostrar tudo que está aqui. Tem muita tecnologia envolvida, graças a Deus, né, doutora? Exatamente. Para quem tem a queixa, o que a gente vai saber? Eu preciso não só ter certeza se a pessoa tem ou não apneia, como quantificar quantas apneias tem, a duração das apneias e se o oxigênio cai durante essas apneias e o coração está sofrendo durante as apneias. Entendi. Então nós fazemos um exame que chama-se polissonografia. Que é esse aqui. Vou pedir para os meninos soltarem, então. A pessoa está dormindo com alguns monitores e quando a pessoa parar de respirar, nós vamos detectar através dos nossos aparelhos que ela está tentando respirar, existem cintas abdominais e torácicas, mas não está respirando, olha. Vamos lá, ó, começar. A gente até vai deixar com o som. Ele está tentando, olha, ele tem um esforço, aí ele para de respirar. Aí parou. Parou. Aí ele está tentando, olha aqui, ó. Ele quer, mas ele está entupido. Ele está obstruído, ele não consegue. É uma obstrução física. E olha quanto tempo dura. Sim, a apneia é definida acima de 10 segundos. Eu tenho pacientes que estão 50 segundos. Meu Deus, sem respirar. Sem respirar. Olha só o que está acontecendo com ele aqui, ó. Ele não está respirando. Ele não está respirando. O cérebro dele não está recebendo oxigênio, o coração, os membros. Isso é detectado, isso é medido, isso é quantificado. Ó, agora voltou. Ele até acordou um pouquinho. Aí, ó. Não é? Exatamente como você fez. Igual eu fiz a imitação, não é? A pessoa pula assim, né? Exatamente. Eu acho interessante que as pessoas em casa se identificam, claro, com ocasiões, com noites que isso já aconteceram. Nós estamos falando exatamente de uma população muito grande, né? Agora, a gente pode relacionar também o excesso de peso, a vida sedentária com o problema? Sem dúvida nenhuma. A questão é que existe uma associação entre apneia do sono e sobrepeso e obesidade da seguinte forma. A própria apneia do sono gera alteração endocrinológica durante o sono que leva ao sobrepeso e obesidade. Ou seja, a apneia do sono leva ao sobrepeso e obesidade. E a obesidade ou sobrepeso piora a apneia do sono. Então vira um ciclo vicioso que uma coisa piora a outra. Então, nesse caso, claro, após passar pelo aqui, né, o diagnóstico, que é esse exame. Então, esse como esse é o padrão exame é feito? Ouro do diagnóstico. A pessoa vai dormir. Ela vai dormir no laboratório. No laboratório. Uma noite inteira vai ser observada. Uma noite inteira vai ser observada. E aqui as pessoas falam assim, doutor, eu não vou conseguir dormir com os fios, com as coisas. Consegue. É importantíssimo que se tenha em mente que precisa fazer o exame. O exame é em quartos individuais, a pessoa não vai ter constrangimento. Então, o exame é importantíssimo para fazer o diagnóstico. E aí, se a pessoa tem sobrepeso e tem apneia do sono, ela precisa tratar a apneia do sono até para poder tratar o sobrepeso. Que era o que eu ia te perguntar. Então, acaba sendo um tratamento multidisciplinar. Exatamente. Né? Então, muitas pessoas têm apneia do sono e não conseguem emagrecer. E a pessoa fala, eu não como muito, eu faço ginástica, mas eu não me emagreço. Por quê? Porque muitas vezes a apneia do sono que está segurando isso. Exatamente. Bom, você quer mostrar o próximo vídeo, que na verdade é um aparelho, né? Isso, antes que é o disso, tratamento. Eu queria mostrar para vocês terem ideia. Existem basicamente três grupos de tratamento para a apneia do sono. Um grupo de tratamento são as cirurgias. As cirurgias são indicadas somente em casos muito bem definidos, nos quais a pessoa tem uma alteração anatômica, então, na qual ela não consegue respirar por causa das amígdalas ou por causa do desvio do septo ou pólipos. Existem várias outras questões também. Então, cirurgias são poucos casos. Não são a maioria. Outro tipo de tratamento, se a pessoa tiver, em termos de número, uma apneia leve a moderada, é esse aqui. É um aparelho dentário, vamos ver se a gente consegue. Esse aparelho dentário, ele é ligado à parte de cima com a parte de baixo, a parte de cima é ligada com a parte de baixo, mas a parte de baixo é avançada. Então, a pessoa vai dormir com a mandíbula para frente. Vamos mostrar aqui no nosso molde. Olha, adorei.
Aqui, se eu botar um aparelho nos dentes, de tal forma que o queixo vai para frente, ele leva a língua para frente. E aí ela não desce como a gente viu. Aí abre o espaço aqui atrás. Entendi. Então, quando a pessoa deitar, não vai fechar. E ela tem que manter aquilo na boca durante a noite. Vai dormir com este aparelho. Agora, este aparelho são apneias leves ou moderadas. Mas se o indivíduo tiver uma apneia muito severa, acentuada, aí muitas vezes é necessário usar um aparelho, que a pessoa vai dormir com esse aparelho, porque o ar vai vir sob pressão. O ar, ele não vem na pressão ambiente, ele vem com uma pressão maior. Esse é um exemplo do aparelho. Nós chamamos esse aparelho de CPAP, é a pressão contínua da via aérea, a pressão contínua positiva da via aérea. O CPAP é esse aparelhinho pequenininho, esse do lado é o umidificador e aquecedor do ar. Se a pessoa quiser, se a pessoa não quiser, ela pode tirar e usar somente, então, esse aparelho que é o CPAP. O CPAP vai ser ligado, então, em um caninho um pouquinho maior que esse que nós chamamos de traqueia. E existem máscaras. Essa aqui é uma máscara nasal. Ou seja, a pessoa adapta o CPAP somente no nariz. E dorme com isso. E o ar, ele vem com pressão. Então, quando ele tem a pressão, o que ele faz? Ele abre o espaço lá atrás. Entendi, automaticamente. Exatamente, porque ele vai empurrar, ele vai abrir o espaço onde está a língua caída. Ele vai empurrar a língua para o ar passar. Essas máscaras giram, a pessoa pode ficar com para cá. Então, a pessoa pode se virar na cama, ela é molinha. Olha que legal. Que existem vários modelos. Esse aqui já é uma máscara um pouco maior. Ela não é só na narina, ela pega o nariz inteiro. É uma máscara nasal. Para ficar? Isso. Eu trouxe exemplos para vocês, porque existem máscaras maiores que essas. Existem inúmeros modelos, né? Então, a pessoa, essa aqui também gira, tá vendo? Interessante. Agora eu vou te fazer duas perguntas, doutor Jamal, importantes, que é o seguinte. A primeira, que eu acho que isso, como já me disseram muitas vezes que o Você Bonita é praticamente um programa que tem esse serviço de utilidade pública que a gente passa esse tipo de informação. Então, agora uma curiosidade até para o público. Como é que a gente sabe esse tratamento hoje no sistema público de saúde? Você tem essa informação? Sim. Se eles disponibilizam aparelhos, se a gente tem aí, então, esse... Né, porque é importante a gente saber disso. Olha, se a gente vai comprar um aparelho, se nós vamos receber um aparelho. Gente, hoje o SUS disponibiliza gratuitamente os aparelhos. Que bom saber disso. Se necessário, o aparelho é fornecido gratuitamente. A polissonografia é feita também, pode ser feita pelo SUS. É claro que nós, às vezes, demora um pouquinho mais. A demanda maior, entendi. Isso, para quem puder fazer esse diagnóstico quanto antes é melhor. Entendi. Mas se ele procurar via SUS vai ter direito o aparelho, integrar o aparelho de primeiríssima qualidade e vai tratar a sua doença. Olha que importante. Agora, no vídeo a gente mostra como que ele funciona. Vamos ver, que é muito interessante. Então, olha aqui, ó. Nesse vídeo, olha só, esse aparelho, então o ar está forçando essa região. Então, aqui, ó, a língua não vai cair porque ele forçou o ar a passar. Né? Nesse caso, doutora, o paciente ele vai ter para o resto da vida que utilizar o aparelho. Nós hoje entendemos a apneia do sono como uma doença crônica que não tem cura. O CPAP, ele não cura a doença. Eu falo assim, é como tratar diabetes. Eu curo o diabetes? Não, eu controlo a glicose. Então, o CPAP, por exemplo, ele vai controlar as apneias. A pessoa não vai ter mais apneias. Que são o grande vilão da nossa história. Sim. Né? E aí, todas as noites, ou mesmo quando for dormir, mesmo que seja rapidamente. Se for viajar, leva numa maletinha. Então, vejam bem, gente, nós temos que entender que nós estamos tratando uma doença grave, uma doença que leva hoje a cerca de 17% dos acidentes automobilísticos onde a pessoa dorme no volante. Olha só. Nós temos hoje que entender que quanto antes detectar essa doença, quanto antes quantificar essa doença, quanto antes tratar essa doença, nós vamos evitar enormes complicações presentes na qualidade de vida da pessoa e futuras como complicações, principalmente as cardiovasculares.
Tem mais perguntinha, Má? Vamos colocar mais uma perguntinha aqui, senão eu vou fazer uma minha, porque olha, eu acho que ficou bem claro, muito legal, né? Eu não sei, eu acho que meu ponto não tá funcionando, Oswaldinho. Porque faz tempo que o Má não fala comigo, agora que eu me liguei, eu me envolvo no papo. Aqui, ó, por favor, Evaí. Leva lá meu ponto pra ele. Não, eu tô vendo que faz um tempo que ele não fala comigo, eu falei, acho que meu ponto que tá falhando. Aqui, ó. Aê! Vamos lá, vamos ver de quem que é, então. É da Francislane, um beijo pra você. Ah lá, toda charming assim na foto, gostei. Minha mãe ronca muito e muito alto. Ela diz que é porque ela tem hipertensão. De fato, a pressão alta pode causar o ronco? Francislane, é o contrário. A pressão alta pode ser originada e causada pela apneia do sono. Então, é importantíssimo que procure fazer o diagnóstico. Se ela ronca muito, como você está falando, a chance dela ter apneia é muito grande. Tratando a apneia, ela não só vai melhorar da própria apneia, como das complicações, como, por exemplo, muito provavelmente vai melhorar da hipertensão arterial. Também. Olha isso, gente. Olha a importância de entender um problema, uma doença, para conseguir cuidar de um quadro inteiro. Obrigada. Vai vir pra aqui. É muito importante que a gente possa orientar a população. Procurem atendimento, procurem uma consulta ou com um clínico geral ou com o otorrinolaringologista para que possa fazer o diagnóstico. Eu queria fazer mais perguntinha. Doutor, é tão bom tê-lo aqui. Ó, vou te mostrar. O negócio tá bombando, doutor. Nossa. Aí clica aqui, ó, e abre mais um monte, ó. Eu posso responder todas elas. Que beleza. Manda para mim que eu vou responder uma por uma. Olha, o trabalho do Dr. Jamal é um trabalho único, porque de fato, a gente já conversou sobre isso várias vezes, e ele tem um enorme prazer em vir aqui, poder passar todas essas informações para as pessoas estarem bem orientadas, para saberem o que fazer quando a gente se depara com um problema como esse. Então, só posso te agradecer. Imagina, mais que um prazer tê-lo aqui. Adoramos o seu trabalho. Prazer é sempre muito grande. E olha, eu vou deixar um site que é o www.clinicajamal.com.br, www.clinicajamal.com.br. Podemos deixar um e-mail, então, para quem quiser mandar dúvidas? No nosso site, nós temos o atendimento ao cliente, nós temos o nosso telefone e nós estamos preparados para atender, com certeza. Todas as perguntas que chegaram, muito obrigada pela participação. Faremos outras vezes, porque esse assunto é muito interessante e ficou muito bem ilustrado. Parabéns, obrigada. Obrigado. Sempre um prazer tê-lo aqui. A vocês. Até a próxima. Que delícia. Eu ficaria, né?